Fala galera da engenharia, sejam todos bem-vindos ao Pode Projetar Podcast, um podcast que fala sobre projetos de engenharia, projetos estruturais, projetos de instalações e também projetos de arquitetura. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre como empreender na área de projetos, como performar bem atuando com projetos. E nesse episódio eu tenho um convidado muito especial, um profissional que começou praticamente a carreira ali, o seu escritório de projetos, juntamente com o meu. A gente tem várias histórias em comuns. E eu vou pedir para ele se apresentar para vocês. Nós vamos ter aqui o Wellington, da Modernize. Fala, meu irmão, tudo bom? Se apresenta aí para a galera aí. Show de bola. Bom, galera, me chamo Wellington Júnior, sou engenheiro civil, tecnólogo em construção de edifícios e, como eu sempre falo até para os meus clientes, né, especialista em projetos residenciais. Aí vim bater esse papo com o Éder, convite do Éder, que é um parceirão para mim, é um irmão de vida aqui, de vida profissional, que esse mundo da engenharia nos proporcionou e vamos aqui tentar, né, construir, ver o que é que a gente pode contribuir para o desenvolvimento profissional dessa galera. É isso aí, galera. Esse bate-papo de hoje ele é bem interessante porque a gente vai trazer algumas histórias que fazem parte aqui do nosso desenvolvimento profissional até chegar onde nós chegamos atualmente, tendo o nosso próprio escritório de projetos, trabalhando somente com empreendedorismo na área de projetos, em algumas áreas diferentes. O Wellington ele não atua 100% na mesma área que eu. A gente tem algumas áreas profissionais que atuamos em comum e outras que a gente se destaca mais de forma isolada e isso complementa um ou outro, né? E para que você entenda melhor qual a área de atuação, como a gente começou e como você também pode começar nesse mercado, né, Wellington? Sim. Eu acho que fica interessante a gente falar pro pessoal como foi nosso início start, aí na né? engenharia, né? Como é que a gente iniciou na engenharia? Por que você decidiu Pronto. fazer esse curso? Cara, é o seguinte, fazendo assim bem um resumo bem completo, né? Quando eu era criança, o meu objetivo era trabalhar com informática. Só para ter uma ideia, quando eu era pivete assim, minha irmã tinha umas apostilas de curso de informática, isso aí eu tinha uns 10 anos mais ou menos. E aí, cara, eu sempre gostei de computador, aqueles computadorzinho branquinho que tinha daquele tubão, aquele monitorzão grandão. E aí eu, curiosão, pegava as apostilas e comecei a ler as apostilas, velho, e fazer as coisas da apostila. Tipo, aí eu pegava, aprendi Excel, PowerPoint. Meu irmão, eu aprendi muita coisa naquilo dali. E aí eu botei na minha cabeça que trabalhava com informática. Passou o tempo, quando eu tinha mais ou menos 12 anos, um amigo meu me falou da tal engenharia civil. Aí eu fui pesquisar, tava naquele negócio de internet, a gente ia para as lan house, mas depois começou a ter internet em casa, aí eu fui pesquisar. Aí eu, poxa, velho, irado isso aqui, viu? Trabalhar com construção, construindo ponte, aquela primeira visão que você tem de engenharia, né? Ponte, prédio, essas coisas que, enfim. Os prédios altos, né? Essas mega construções. Aí eu, poxa, irado, quero trabalhar com isso aí. Eu botei na minha cabeça daquela época. E fui, eu assim, eu não era um bom aluno de escola, não era um grande aluno, nunca fui nota 10. E fui botando na minha cabeça. E aí, quando eu terminei o terceiro ano, eu sabia que eu não tinha condição de passar em engenharia. E esse mesmo amigo me falou de um curso chamado Tecnologia em Construção de Edifícios, numa faculdade particular. Eu disse, cara, eu vou fazer esse curso. Conversei com meus pais, show de bola, vamos fazer. Era um curso de 3 anos, curso tecnológico. Que é ensino superior também. Que é ensino superior, né? Aí qual que era o meu plano? Não, eu vou fazer um tecnólogo, vou depois fazer umas 2 pós-graduações e vou ser um tecnólogo sinistro. Só que aí eu percebi, cara, que no mercado da construção civil, como é um mercado muito... Ele não se abre para muitas novidades, né? Eu tinha que fazer ou engenharia ou arquitetura para poder me destacar. Não que um tecnólogo não consiga, só que ele vai levar muito mais tempo que um engenheiro ou um arquiteto dentro desse mesmo mercado. E muitas vezes vai sofrer até certo preconceito, né? Ah, você não pode assinar obra grande, Isso. você tem que ter um engenheiro por trás. Sempre vai... Assim, gente, estou falando também porque eu também sou tecnólogo. Sim. Você sempre vai se sentir ali na sombra, né? Isso. Não, e quando eu falava, tipo assim, pro pai de um amigo meu que era engenheiro, não, tô fazendo tecnólogo. Rapaz, você não presta pra nada não, tem que fazer engenharia. Eu não concordo exatamente com isso. Mas, infelizmente, o mercado, ele vai te sugar até tu fazer uma ou outra, ou ficar... assim, à disposição de uma eventualidade acontecer, tu se destacar muito como tecnólogo. Mas tu chegou a se formar no curso tecnólogo? Foi. Aí, bem resumido, né? No último semestre do tecnólogo, eu entrei num cursinho para tentar engenharia. Não passei naquele mesmo ano, terminei o tecnólogo no final do ano, passei mais um ano de cursinho e passei na engenharia civil numa federal. Aí fiz. Aí, cara, assim, era basicamente o sonho da minha vida, era aquele no momento. Meu irmão, eu quero passar em engenharia civil, é o sonho da minha vida isso aqui. E aí passei, meu irmão, foi 5 anos ralação, cara.
Ralação. Mas assim, ó, só pra galera entender, a engenharia pra mim, cara, desde aquele primeiro momento era o sonho da minha vida. Só que eu tinha outro sonho, que era passar numa federal. Aí eu juntei esses dois sonhos, fazer engenharia civil numa federal. Então o início foi aquele, eu contei só uma história pra tu entender. Se liga como é que funcionou. No teu caso, como é que foi? Como é que tu... eu vou fazer engenharia. Como é que foi? Civil. O meu foi um pouquinho diferente do teu, né? Fora, tipo assim, a gente tem uma coisa em comum que eu também fiz tecnólogo. Como eu sou do interior do Ceará, uma cidade chamada Cedro, que fica a 420 quilômetros de Fortaleza, então eu fiz o ensino médio no IFCE de lá, no Instituto Federal. Era só ensino médio, não era médio técnico. Cheguei a começar o técnico em eletrotécnica também, mas depois tranquei. E aí eu passei na faculdade lá, só tinha mecatrônica e matemática. Naquela época eu não pensava em ser professor, e matemática pra mim era a única visão que eu tinha, que iria ser só professor, não tinha outras opções. Então eu passei em mecatrônica, e depois de cursar mecatrônica, isso foi em 2008. Não, em 2006. 2007. 2006. 2006, 2007, 2008. Esse período aí. Aí eu iniciei o curso de tecnólogo e mecatrônica. Na metade do curso de 2008 eu transferi para Fortaleza, então eu me formei no IFCE Fortaleza em mecatrônica em 2010. Pronto, eu também sou engenheiro civil pelo IFCE Fortaleza. Pronto. Quando foi 2009, eu comecei a trabalhar no mercado de trabalho. Antes de começar, eu fiz um curso de AutoCAD, 100 horas. Pronto. Já percebi que eu tinha habilidade ali com Pronto. softwares de engenharia. Também. Aí fui contratado na indústria naval, que é a Inácio, a maior, se não me engano, a única indústria naval que tem aqui no Ceará, e uma das maiores também, até do Brasil. Trabalhei 2 anos só com projeto de estrutura metálica lá, fazendo desenhos e projetando ali peças, partes da embarcação. Mais voltado para engenharia mecânica. Mais voltado para engenharia mecânica. Porque o tecnólogo eu fiz mecânica e eletrônica. Sim. E elétrica, né? É meio que um misturado. E ali, o que é que eu percebi? Que para mim ganhar bem, o que eu imaginava ganhar, ter sucesso, ser reconhecido e tudo mais, eu precisava fazer engenharia, porque eu como tecnólogo, no máximo eu ia ter ali 2.000, 2.500, 3.000 reais. Pronto. Isso em 2009, 2010. Que na verdade naquela época era um valor até interessante. Era. Tipo assim, um tecnólogo ganhando 4.000 não era uma coisa que era difícil de acontecer e era um valor muito bom de se ganhar na época. Né? Só que eu almejava muito mais. Sim. E aí eu via, ó, aqui tem um teto, aqui tem um limite. Isso. E onde eu atuava, quem ganhava bem ali, todo mundo era engenheiro. Quem era coordenador, quem era gestor, quem era chefe de setor, era todo mundo engenheiro. Sim. E os caras, então tem que fazer engenharia se eu quero evoluir, continuar evoluindo. Só que apareceu uma oportunidade, né? Eu tinha me formado em engenharia, eu ia ganhar uma promoção, não tinha recebido a promoção ainda. E aí um colega que trabalhava comigo me mandou um e-mail. Eu disse, cara, manda um currículo para esse e-mail aqui. Sim. É um nome bem estranho, assim. Sim. Era, sei lá, alguma coisa @jaú.com.br. Cara, vou mandar, mandei. Quando eu cheguei lá, era entrevista de emprego de uma empresa, que era a Mills Engenharia, que é uma empresa de 60 anos de mercado, que trabalha com escoramento. Top. Só que ela tava abrindo a filial. Eu cheguei lá 1h da tarde, cheio de caixa de papelão, não tinha nem internet. Mal tinha computador, o pessoal tudo jogado, porque eles estavam montando a filial ainda. Eu levei um chá de cadeira até 5h da tarde. Caraca, bicho. Aí os caras, o que eu tô fazendo aqui? É. E aí eu fiz a entrevista, o rapaz disse, você vai fazer esse tipo de projeto aqui, que é projeto de escoramento e tal. E já chegou entrando? Tipo, eles não fizeram a seleção? Não, ele fez uma entrevista e ele mostrou o projeto. Sim. E aí ele disse assim, cara, esse tipo de projeto. Ele abriu o projeto e eu não entendi nada. Sim. Tinha pilar, viga, laje nevourada e eu não sabia nem pra onde é que ia, porque eu era de outra área, né? Sim. Aí ele disse, o que é que tu faz? Cara, eu trabalho com projetos. De quê? De navios. Como é que tu faz? Tudo em 3D, com software e tal. Mostrei. Ele disse, cara, então isso aqui é ser fichinha pra tu. Cara... Aí ele disse uma coisa que me convenceu. Ele disse que o salário era o dobro do que eu ganhava. Pronto. Mas como tecnólogo ou técnico? Eu ia ser projetista. Projetista, certo. Aí pronto, aí eu disse, cara, dobro. Na construção civil. Na construção civil. Aí tu pode associou, ser interessante. Aí eu, comecei. Com 1 mês eu fui fazer um treinamento em Recife, na filial. Passei um treinamento intensivo de 1 mês no escritório deles. Sim. E aí visitei obras, vi obras de prédios que estavam sendo construídos lá na região acho que é do Paiva, que é tipo uma área nobre, é como se fosse o Meireles lá, o Porto das Dunas. E aí eu comecei a me encantar por aquele tipo de construção. E aí fiquei 2 meses, cara, me interessei muito mais por esse tipo de engenharia do que mecânica e elétrica. Sim. Porque diferente da elétrica, você faz os projetos, vamos supor, de corrente, mas você não vê uma corrente elétrica. Entendeu? Você só vê a luz ligando, pronto. Você vê os circuitos, aí você vê uma porrada de circuitos assim, mas é como se fosse meio subjetivo, assim, negócio meio imaginário, né? Sim.
E na construção civil, não. Vou projetar um pilar, uma viga, eu vou ver ela sendo construída, executada e vai virar um prédio. Isso. E tu vê o efeito que aquele pilar, aquela viga, aquela laje causa em função do contexto geral. Tipo, tu sabe que o que tu fez ali tá sustentando toda uma casa. Exatamente. Todo um prédio. Tipo, a gratificação do trabalho é muito mais relevante, né? Assim, pra nossa percepção. Porque o cara que é da mecânica, o cara sente. Só que tu não foi fisgado por essa coisa na mecânica, né? Talvez. Isso é muito do profissional, né? Sim. Aí, por exemplo, eu disse, pô, então, vamos supor, vou projetar vários prédios, vai ter lá os prédios que fui eu que projetei e tal. Sim. Então a coisa começou a me fisgar. Então, beleza, eu vou fazer engenharia, então eu vou pra civil. Tô aqui já. A empresa tinha carreira na época, poderia crescer. Qualquer engenheiro que entrasse na empresa naquela época ganhava o piso. Isso aí era o quê? Tipo, 2011. 2011 era top, né? Construção civil nessa época. Não, aí. você se formava sem experiência de estágio, era contratado pagando piso. Eu lembro, cara, em 2011, eu estava no tecnólogo, eu acho que eu estava, tipo, talvez no... Porque o meu tecnólogo eram 3 anos. Então, eu, tipo, tava no meu ano e meio, que eu entrei em 2010, no tecnólogo. Se eu não me engano, foi 2010 ou foi 2011. Eu tava, enfim, no primeiro ou segundo semestre. Na época, eu fui visitar a obra do Shopping da Parangaba, tu acredita? Como aluno do tecnólogo. E lá eu lembro demais, velho, o cara falando, bicho, aqui a gente tá contratando engenheiro no tapa. Porque a gente não tem no mercado. E assim, a gente tá pagando o piso e não tem, a gente tá tendo que pagar mais do que o piso para engenheiro recém-formado. 2010, 2011. Que lá na Mills, os engenheiros eram contratados, eles vinham de fora, de São Luís, da Bahia, entendeu? Então, aquela época ali foi assim, uma das épocas de ouro nessa última geração da gente, viu, velho? E se eu te falar, eu trabalhei em projetos do Shopping Parangaba de construção, eu fazia projetos de escoramento do Shopping Parangaba. Olha aí. Tipo assim, foi pré-moldado, né, se não me engano, mas tinha uns trechozinhos que era moldado em loco. Tinha. Aí você tinha que fazer escoramento. Então, eu fiz projeto de escoramento pro Norte Shop, Jockey, pra ampliação do Iguatemi. Ou seja, tu... Então já fazia obra grande. E outra, só naquela função assim que tu já tava trabalhando em obras relevantes da cidade, né? Obra grande. Isso é muito massa pra quem tá, tipo, buscando contribuir socialmente, assim, né? Tipo, você vê, cara, eu participei da obra disso aqui. E se você pegar a ampliação do Shopping Iguatemi, que é o shopping, digamos assim, mais conhecido de Fortaleza, né? Dos mais antigos. Então, eu ia na obra, visitar a obra, via a concretagem, via a montagem de escoramento, a gente revisava ali se a montagem estava conforme o projeto. Então, tinha cerca de 60 contratos rodando simultâneo. Sim. Obras de galpões grandes empresas. Então, já tinha contato. Então, foi aí que eu, vou entrar na engenharia. Entrei como graduado no curso tecnólogo na engenharia civil. Primeiro eu entrei na engenharia elétrica, não consegui entrar na engenharia civil, que era muito concorrido. Gente, eu lembro. Entrei na elétrica, passei uns 3 semestres e transferi. Transferiu, aproveitou as cadeiras e foi-se embora. Só que eu também só fiz as cadeiras similares para eu aproveitar, né? Claro. Eu não queria elétrica. Aí já fui para civil. Demorei 6 anos para me formar, trabalhava em horário comercial. Sim. Demorei uns 6 anos, 5 e meio, 6 anos para me formar. Ia fazendo curso de noite. Sim. E foi dessa forma. E aí estamos aí até hoje, né? Show de bola. E no mercado de trabalho, como é que tu definiu a área que tu queria atuar depois que tu se formou? Ou até antes de se formar, tu já tinha noção? Cara, na verdade foi o seguinte. Quando eu tava no tecnólogo, eu fui... É assim, isso foi uma coisa que eu sempre comento para as pessoas. Quando eu entrei no tecnólogo, eu olhei para lá, para um lado e para o outro, eu disse assim, cara, agora... Eu não sei de onde é que eu tive esse discernimento, mas eu disse assim, cara, agora eu entrei no mundo dos adultos. Tipo, eu tinha 17 anos, tá ligado? Ia fazer 18. Agora eu entrei no mundo dos adultos, agora eu tenho que fazer as coisas sério. Eu pensei isso na época, né? E aí eu fui fazendo. Só que eu não tinha referência. Não tinha referência, porque era novo, né? O curso no começo não tem tantas cadeiras técnicas, a partir do segundo semestre tinha muita coisa técnica. E aí, qual que era a minha visão? Era trabalhar com obra. Disse, não, eu quero trabalhar com obra, eu quero ser engenheiro civil de obra e tudo. E fui com essa mentalidade. Só que o tempo foi passando, eu fiz também um curso desse de 100 horas eu acho que foi 40 horas de AutoCAD. E nesse curso de AutoCAD, quando eu comecei a desenhar no computador, eu disse, cara, isso aqui é muito top, mano. Muito top. Cara, aí tipo assim, eu fazia o curso no final de semana, era um dia todo no sábado, eram 10 sábados o dia todo. Acho que era 100 horas mesmo. Ou era 80 horas, que era 4 horas de manhã, 4 horas de tarde. É uma coisa assim, é uma pancada de aula, 10 aulas, era 10 sábados. E aí, comecei a desenhar no computador e comecei a gostar. Só que qual que era o lance? Quando o treinamento do AutoCAD é desenhando geralmente uma casa, né? Você faz uma plantinha,
depois uma fachada, um corte, e você vai aprendendo o software já projetando, vamos dizer. E aí, o que foi que eu pensei? Quando eu fazia aula no sábado, na semana de tarde, que eu não tinha tanta coisa para estudar do tecnólogo, eu ia treinando no AutoCAD. E aí eu ia fazendo desenho. Desenho, e eu comecei a me apaixonar, velho, por desenho. Desenho, por projeto. Aí o que foi que eu fiz? Eu fiz o projeto do curso inteiro, eu fui fazendo junto com o professor, chegava em casa, eu repetia até aquela parte que ele tinha ensinado. Quando o curso terminou, o que é que eu pensava? Meu irmão, agora o meu objetivo é arrumar um estágio. E aí eu pensava assim, ó, cara, a qualquer momento que uma empresa receber meu currículo e me perguntar, eu preciso estar pronto em duas coisas. Em AutoCAD e Excel, que era que o mercado precisava para estagiário naquela época. 2011, 2013 ali. Isso, 2014. É igual hoje, a galera, não sei se eu vou fazer treinamento de Revit, mas é igual naquela época. Você tinha que ter, hoje você já tem que ter Revit, era a mesma coisa. Se você tivesse AutoCAD e Excel, você estava na frente de uma galera nas entrevistas de emprego. Isso. Aí eu pensava, meu irmão, eu preciso estar com isso aqui resolvido. Se o cara me ligar e chegar assim, cara, tu sabe trabalhar com AutoCAD? Eu sei. Faz aqui um corte aqui pra mim ver. Eu tava pronto. Eu pensei isso aí. Eu não sei por que eu tive esse discernimento. E aí eu sempre ficava treinando. E aí quando acabou o curso, eu já tinha feito esse projeto do curso algumas vezes. O que é que eu fiz? Cara, o que é que eu vou fazer agora? Agora, ao invés de eu ficar repetindo plantas, eu vou começar a tentar criar. Como? Aí eu pensava assim, ó, vamos supor que eu seja contratado por uma pessoa para fazer uma casa. Aí o cara vai me dizer, meu irmão, eu tenho eu, a minha esposa e mais 2 filhos. Eu quero uma casa com 3 suítes, salas, tá? Fazer tipo uma composição na minha cabeça. E eu fingia que eu ia atender aquele cara. Entendi. Aí eu ia fazendo um projeto de AutoCAD. Eu desenhava, fazia as plantas, aí demorava pra caramba pra fazer. Fazia corte. Bicho, eu tenho uma foto no meu Facebook, acho que foi dessa época aí mesmo, 2013. Cara, que eu virei à noite. Meu irmão, eu me empolgava de um jeito que eu não parava. Virava à noite desenhando. E aí, tu foi percebendo que tu já tinha habilidade nessa área também, né? Isso. E aí eu ia gostando, porque tipo, eu gostava de ver o desenho, eu gostava de ver o resultado do projeto, eu gostava de ver o processo acontecendo, né? Porque pra quem tá entrando na construção civil, qual é a maneira mais rápida que eu vejo de você ver o seu trabalho ter, assim, você conseguir palpar o seu trabalho? Projeto. Você pega aqui, ó, qualquer garoto agora, qualquer pessoa pega agora à tarde, vai começar, meu irmão, vou pegar aqui um projeto de arquitetura e vou fazer um projeto de instalação hidrossanitária. Tu faz ele de ponta cabeça, tu vê o resultado do teu projeto, teu trabalho, teu conhecimento. Tá ali palpável. É diferente de tu fazer em obra. Se você fosse fazer a obra... Mas tu vai fazer uma casa agora, à tarde. Tinha que contratar equipe, tinha que ter equipamento, tinha locação, dinheiro, ter um fluxo de caixa alto para quando o cliente atrasar pagamento. E projeto não, projeto basicamente você vai precisar ali do software, vai precisar de um notebook. Isso. Aí, meu irmão, isso daí eu tava no... Aí, beleza, só pra concluir essa parte. Aí eu disse, cara, eu gostei de projeto. E aí eu fui todas as disciplinas de tipo de instalações elétricas, hidrossanitários, topografia, eu ia tentando sugar ao máximo. E durante a faculdade, o curso tecnológico, ele é um curso muito focado em... O da faculdade que eu fazia era focado em gestão. Eles queriam formar gestores. Era o entendimento deles lá. Pra mim foi muito bom. Por quê? Porque eu tive disciplina de vendas, eu tive disciplina de gestão de canteiro, eu tive disciplina de gestão de contratos, muita coisa massa, tá ligado? E aí eu passei a gostar de 3 coisas na construção civil. 4, na verdade. Projetos assim residenciais, né? Instalações residenciais e prediais. Gestão de obra, orçamento e um pouco de execução. Só que a execução já estava saindo. Aí eu fiquei nesses 3, ó. Aí daqui a pouco a gente vai conversar, eu vou te explicar da onde é que saiu a minha decisão de trabalhar, porque eu gostava de 3 coisas. Entendeu? Então essa parte de orçamento, eu fui aprender a fundo, gestão, aí eu comecei a aprender os programas e fui. Aí nesse primeiro momento, eu tinha um nicho de atuação, que era 3 etapas. Projeto, gestão e orçamento. Eu também meio que defini alguns nichos, né? Isso. Algumas áreas de atuação, porque quando você está começando, você não sabe qual das áreas que vai vingar, né? Porque às vezes você vai entrar numa área e tem pouca demanda. E você vai conhecendo com o tempo, né? E tu vê uma coisa, por exemplo, no primeiro e segundo semestre, que talvez lá no 10º já seja outra coisa, né? Que tu tem em mente. Só que se tu tem pelo menos um grupo de escolhas, tu vai tentando trabalhar aquilo dali. Eu defini minha área de atuação da seguinte forma. É que eu levei em conta. Eu trabalhei 2 anos na indústria naval com projeto. Trabalhei 4 anos na Mills, já são 6 anos, só com projeto. Na faculdade eu não tive a oportunidade de atuar com execução de obra. Certo.
Quando eu me formei, eu fiz um MBA em gerenciamento de obras para ter mais experiência e comecei a tocar algumas obras, tive oportunidade em obras públicas e privadas. Algumas obras, né? Obra de galpão, obra de adutora. E como eu fui trabalhar com obra, você também tem que definir, vou trabalhar com obra, mas qual é a sua especialidade? E aí eu fui, por exemplo, comecei a estudar planejamento de obras. Certo. E comecei a estudar a questão do BIM, porque como eu projetava em 3D lá em 2009, eu já sabia que uma hora ou outra na construção civil ia adotar essas práticas. De 3D. Sim. E essa questão do BIM já envolvia isso. Certo. Então o que eu fiz? Sempre gostei de projetar, então eu vou trabalhar com projetos. Só que eu não queria ficar limitado a só projeto estrutural, que era o que eu mais gostava, estrutural. Porque tu já gostava de estrutura. Eu já gostava de estrutura. Por causa do escoramento. Porque eu fazia projeto de escoramento e recebia os projetos de estrutura. Show. E aí eu tinha acesso, como eu falei, a uns 60 contratos por mês diferentes. Então eu tinha acesso a muitos projetos estruturais. Então, tanto que leitura de projeto estrutural eu consigo ler porque eu pegava muitos projetos diferentes, de edifício, de shopping. Então, já adquiri uma boa leitura. Perfeito. Eu queria ser calculista. Se eu pudesse, você quer ser o quê? Eu queria ser só calculista. Uhum. Só que quando eu fui entrar no mercado, e principalmente ali depois que já estava entrando em crise, eu disse, não, cara, eu não posso ter só uma área de atuação. Sim. Então, beleza. Projeto. Só que eu não vou me limitar só à estrutura. Eu achava hidráulica massa na faculdade, então eu queria atuar com hidráulica, hidrossanitária. Sim. E elétrica eu já tinha um pré-conhecimento da mecatrônica. E iria unir com o que eu tinha na faculdade. Aqui é o nicho de projeto. Relacionado à obra, planejamento e BIM. Certo. Então, são essas três áreas que eu também me dediquei. Depois eu fui afunilando mais, né? Depois de um tempo. Isso. Mas eu vi um vídeo, cara. Logo quando eu abri minha empresa, eu vi um vídeo do Flávio Augusto que ele falava o seguinte: quando você for abrir uma empresa, e principalmente a primeira empresa, é interessante que seja alguma área que você tem conhecimento. Que de preferência você já trabalhou com essa área. E com o tempo, com mais tarimba, ele falou desse jeito, você poderia abrir outras empresas em outras áreas diferentes. Ou expandir as áreas de atuação da mesma empresa, né? E aí isso foi determinante para mim definir a área de atuação da minha empresa. Por quê? Porque o que foi que eu juntei? Eu já trabalhei 6 anos com projeto para empresas, fora os anos que eu saí de empresa e ficava fazendo projeto por fora. Certo. E eu também sou professor desde 2014. Certo. Então eu comecei a ter a empresa bem antes lá da pandemia, fazer treinamentos presenciais. Uhum. Que foi a gente se conheceu. Daqui a pouco a gente vai falar disso. E projetos. Certo. Então foram os 2 primeiros nichos. Obra eu trabalhei para as outras empresas, depois defini que realmente eu performava muito melhor em projetos. Pronto. E aí eu foquei mais nessa área, né? Pronto. Que foi naquela época que eu te conheci. Sim. Onde... Gente, essa história é engraçada que eu conheci o Wellington. Eu fazia treinamentos presenciais e eu tinha curso de Navisworks, curso de Project, curso de AutoCAD. E eu queria montar uma turma de Revit. Certo? Eu já trabalhava com Revit, mas como era mais de instalações, eu achava que não tinha demanda para montar uma turma presencial de instalações. Uhum. Aí eu falei com um colega meu, o Ícaro. Aí o Ícaro... Antes, tu vai até esse ponto aí tu deixa em stand-by que eu vou já conectar com esse mesmo ponto, da minha perspectiva. Certo. Viu? Vai. Aí eu falei com o Ícaro e disse, Ícaro, vamos montar aqui um curso pra gente fazer presencial? Eu junto a galera pra se matricular no curso e tu é o professor. Beleza, aí ele montou um curso, um conteúdo, eu ajudei lá a montar, eu fui coordenador de curso, então eu sabia montar um treinamento completo. Uhum. De concreto, né? Curso relacionado a concreto. Eu Tecnologia do concreto. Eu lembro, não formou turma. Ele era fera. Uhum. Não formou turma. Isso. E os caras, tu conhece alguém que faz curso de Revit voltado pra arquitetura? Ele conhece, tem um rapaz que estudou comigo lá na instituição, no IF, que é o Wellington. Aí ele fez essa conexão minha com o Wellington. Isso. Eu sentei com o Wellington, aí o Wellington disse desse jeito: rapaz, eu tenho conhecimento, trabalho com Revit, domino a ferramenta, mas eu nunca dei um curso não, nunca fiz um treinamento não, assim, valendo. Pronto. Aí meio que eu senti que o Wellington tava meio seguro. Eu disse, cara, vamos fazer o seguinte. Desde 2014 eu sou coordenador de curso, então eu sei montar o curso com você. Eu monto até as aulas que você vai dar. Pronto. Aí eu sentei com ele, fiz toda a programação do conteúdo, aula por aula, os slides, disse como é que ele ia fazer. Aí agora é contigo. Pronto. Aí a gente divulguei e formamos uma turma de umas 10, 12 pessoas, não foi? Foi. E aí? Pronto. A gente deixa stand-by e eu volto para contar da minha perspectiva. O que foi que aconteceu, né? Nesse meio tempo aí. Eu, lá no tecnólogo, aí eu fui me especializando, aí eu gostei. Aí depois eu aprendi, aí eu disse, cara, eu gostei desse negócio de fazer projeto. E eu já fazia o projeto. Como eu aprendi o AutoCAD fazendo projeto de casa,
Que foi que eu fui fazer? Eu disse, cara, a galera falava muito do quê? Do SketchUp na época. Uhum. E aí eu disse, meu irmão, eu preciso agora fazer alguma coisa em 3D. Então eu tenho que fazer um curso de SketchUp. E aí o que foi que eu fiz? Eu peguei umas férias minhas do tecnólogo e fiz um curso lá na Unifor. Meu irmão, foi 2 semanas à noite na Unifor. As pessoas, cara, eu fico impressionado, sabe? As pessoas, elas estão começando na carreira, elas não querem pagar o preço. Bicho, eu não tenho férias, eu acho, desde aquela época. Porque eu sempre investia para fazer um curso, ou trabalhava mais nas empresas, ou eu ficava, enfim, fazia um volume. Final de semana estudando, né? praticando. Eu fazia um volume de atividades muito grande, né? Isso até faz parte que a gente vai falar daqui a pouco, sobre essa metodologia que a gente usa para poder alavancar e as sugestões que a gente pode dar para as pessoas, né? E aí, o que é que eu fiz? Eu fiz um curso lá na Unifor de SketchUp. Beleza, foi passando. E já na época já se falava do Revit. Não, o futuro é o Revit, o futuro é o Revit, o futuro é o Revit. Só que eu não tinha um computador que rodasse Revit. Entendeu? E aí eu fui aprimorando a minha técnica de modelagem 3D, projeto de arquitetura residencial mesmo. Fui estudando muito mesmo. E fui fazendo. Passou o tempo, passei na engenharia. E aí eu ganhei um computador melhor. E aí eu fiz um curso de Revit na época. Numas férias também. Fiz um cursão de Revit 2 semanas presencial. Que é que só tinha presencial na época. Fiz. Cara, aí eu enlouqueci, maluco. Quando eu fiz o curso de Revit, eu pirei. Por quê? Porque o tempo que eu passava pra fazer... Eu passei uma madrugada inteira fazendo uma fachada de uma casa no AutoCAD. Sim. Eu fazia em 2 segundos no Revit. Porque ele tem essa automatização do desenho, né? Então eu fiquei louco, mano. Porque eu gosto muito de modelagem 3D, eu gosto de engenharia e arquitetura, e eu gosto de informática. Aí, cara, somou tudo que eu gosto. Então, as outras áreas, eu tinha trabalhado de estagiário numa empresa que eu trabalhava com acompanhamento de orçamento e planejamento e obra. Trabalhei em obra, foi uma experiência válida, muito legal, mas eu não curti. Tipo, a vida do dia a dia de obra, não curti. E aí, o planejamento eu gostei muito, mas eu tinha eliminado a obra. Gostei muito de planejamento, mas o que me dava mesmo assim aquela paixão, aquela pressão mesmo de fazer, né? Que é que uma vez já escutei o Flávio Augusto falando, cara, você tem que trabalhar com uma coisa que lhe dê paixão. Porque no começo, você não vai ter resultado. E o que vai te sustentar durante o processo é fazer o que é mais prazeroso possível. Obviamente, nem tudo você vai ter paixão quando você estiver começando. Mas tem que ter alguma coisa que te dê sustentação durante o processo, porque é muito difícil. Aí, comecei a fazer tanta coisa em Revit, mano, que teve uma vez que uma pessoa me perguntou uma dúvida e eu respondi tudo no telefone. A pessoa mandou uma mensagem no telefone e eu disse, cara, tu vai clicar em tal canto, vai abrir tal coisa, vai fazer isso, tarará, tarará, tarará. E me disse, dá certo. A pessoa, cara, deu certo, fiz exatamente o que tu fez, deu certo. Eu disse, cara, eu decorei o software. Eu pensei na época, né? Decorei o software. E aí teve o Ícaro era junto comigo o Centro Acadêmico de Engenharia. Ele era de uma turma mais à frente, eu era mais atrás. E a gente se juntou e tudo. E teve uma vez que a gente tinha chamado uma empresa para dar um mini curso de Revit na semana de engenharia da faculdade. E os caras furaram. E aí a única pessoa que sabia de Revit lá na época era o Elton. Mano, era uma turma de mais ou menos umas 40 pessoas lá no IFCE. Sala lotada, eu tenho essa foto até hoje. Aí, cara, tu que vai ter que dar, tu se garante. Aí eu disse, bicho, eu decorei o programa. A gente vai fazer uma planta básica. Não tem o que errar. Gente, faz isso aqui, repete. E o pessoal foi fazendo. E no final, todo mundo gostou, tarará. E aí, ele depois de um tempo disse assim, ó, cara, eu tenho um amigo que tá montando uma turma de Revit, tá precisando de professor. Tu se garante fazer? Aí eu disse, cara, o software eu domino. Só que eu nunca dei aula pra uma turma valendo mesmo. Tipo, os caras me pagando pra eu dar aula. Aí a gente se conheceu, aí o Eden realmente montou tudo. Chegou a planilhazinha, ó, que tu vai colocar o que é que tu vai dar naquele tempo, o que é que tu vai dar naquele momento e a quantidade de tempo. E vai fazer o somatório de aulas. E aí montamos um curso de, acho que foi 32 horas, foi uma coisa assim no primeiro momento. Uma porrada ali. E aí fomos fazendo, cara. Foi a primeira turma do meu curso presencial, ali que eu disse assim, agora eu tenho como ser professor. E aí é que tá. Foi, assim, uma das primeiras fontes de renda que a engenharia me trouxe. Tu fez quantas turmas? Mais de 10, né? Cara, de turma presencial, eu acho que tem 12. 12, né? Já tem mais de 150 alunos, eu acho, no presencial. Muito massa, assim, porque fora os minicursos nas faculdades, eu já dei minicurso na UFC, na Unifor, já dei, enfim, no IFCE, várias coisas. Aí, cara... E aí, depois disso, de um tempo, tu abre o teu escritório, né? Gente, é o seguinte, eu tenho um escritório de projetos, que isso aí também foi lá no começo, quando eu me encontrei com o Elton.
Ali a gente tava, né? A gente tinha esse retorno financeiro com os treinamentos presenciais que nós fazíamos. Isso. Eu dava AutoCAD, planejamento com Project, dava Navisworks também. Porque assim, quando eu me formei, naquela época, faz tempo, bicho, Sim, eu paguei R$1.000 em um curso de BIM. eu lembro. Tinha uma empresa, tinha um curso online. Era híbrido, era presencial e online de BIM. Eu lembro. Você recebia umas aulas online lá gravadas. E tinha um curso presencial. Paguei R$1.000. R$1.000 naquela época era dinheiro. Era muito Viu? dinheiro, meu amigo. Eu acho que era tipo uns R$2.500 hoje. Era. E aí eu parcelei isso em 12 vezes. Eu não tinha dinheiro, né? Sim. Só, eu vou fazer isso aqui porque eu sei, cara, que É eu tenho que me diferenciar no Isso. mercado. Eu sou recém-formado, eu vou me diferenciar como? Isso. Eu tenho que aprender novas tecnologias que o pessoal das antigas ainda não domina. Então eu fui ali. Uhum. Tanto é que hoje eu dou aula em pós-graduação. Disciplina de BIM 3D, 4D, 5D. Ó, Tudo isso fruto também desse Isso. treinamento que eu fiz, que foi uma decisão que eu tomei lá, assim que eu me Isso. formei. O que a gente tá querendo dizer aqui pra vocês entenderem? Ó? As coisas elas vão se construindo com o tempo. E são as decisões que a gente vai tomando naquele início, que o processo vai levando a gente a tomar, que faz as pessoas no médio e no longo prazo ter resultados. O problema é que o cara quer fazer um curso hoje e semana que vem, mês que vem, ele já quer estar no mercado se destacando. Ele não tem nem maturidade técnica, profissional, para poder se destacar, para poder fazer qualquer coisa. Então, a tomada de decisão ela tem que ir sendo feita de maneira estratégica, orientada. Tipo, tu não fez um curso de, sei lá, BIM 4D, realidade virtual. Tipo, tu não ia conseguir aproveitar agora. Entendeu? De maneira integral, para tu ganhar dinheiro Mas é uma coisa que foi se Isso. construindo durante o tempo, né? Isso. Tanto que muitas pessoas me conhecem e sabem quem é o Eder, é o cara do BIM. Pronto. Eu também tinha essa referência do Revit, no meu caso. Aí o que acontece? Aí o que acontece, então? Isso, gente, foi um começo de uma trajetória onde eu pegava todo esse faturamento que a gente tinha com treinamento e eu investia em ter a minha empresa de engenharia, porque eu queria trabalhar com engenharia, né? E foi onde cruzou ali a minha jornada profissional com a do Wellington. O Wellington também começou o escritório dele. O meu escritório de projetos, nós fazemos hoje projeto estrutural, que é o principal, digamos, fonte de renda de faturamento, digamos, 70% dos projetos são estruturais. Temos projetos de instalações hidrossanitárias e elétricas. E já a gente faz tudo na questão da metodologia BIM. Também fazemos projetos de questão de implantação do BIM. Precisa modelar para fazer o BIM 4D, o 5D. Sim, um as-built, é uma empresa... As-built. Entendi. Né? Até, a gente foi até para fora do estado já visitar empresas para fazer a modelagem dos projetos dela e uma apresentação. Então, esse é o nosso nicho, né, hoje de mercado. Mas foi uma construção que foi acontecendo durante o tempo. Isso. O teu escritório já atua com quais serviços? Os principais, assim? Projetos residenciais completos, né? E os nossos projetos estruturais é você quem faz. E a gente trabalha com arquitetura residencial, instalações elétricas, hidrossanitárias. E também a gente atende muitos construtores na parte de desenvolvimento de melhoramento de produto, né? De casas residenciais para vendas, tipo Minha Casa Minha Vida, essas coisas. E muitas maquetes virtuais, que foi assim, o que deu o start na Modernize, assim, a estrutura de Modernize começou por aí. Por maquetes virtuais. Por maquetes virtuais. Por quê? Porque eu não era engenheiro, eu era tecnólogo, eu não podia assinar os projetos, não podia fazer os projetos. Então, surgiu essa oportunidade de trabalhar com maquetes. A grande porcentagem dos teus serviços hoje é a parte de arquitetura, né? É, arquitetura residencial, que é onde eu me especializei. Apesar da turma falar, mas engenheiro civil pode fazer, cara, é uma regra do jogo. A gente tem habilitação para isso. E assim, eu fiz um processo de estudo muito longo, de muitos anos trabalhando com isso daí. Então, assim, hoje eu me sinto tranquilo de eu saber que eu posso entregar um projeto, um produto que atende o meu cliente com as melhores boas práticas do mercado. E aí vai tudo depender do meu cliente. E tu tem muitas parcerias com os próprios arquitetos, né? Isso. Com vários arquitetos. Então, assim, é uma coisa que você vê que não fecha portas. Porque tem muitos arquitetos que chegam até a gente para fazer parceria em outros projetos de instalações, que a gente às vezes faz parcerias juntos, né? Tipo, chega um arquiteto querendo um pacote completo. Eu não faço estrutural. A gente faz junto. Você faz a parte estrutural e eu faço a parte de instalações. Então, tem isso, né? A gente vai trabalhando. Uma coisa só sobre esse ponto, Éder, é assim que eu vou ressaltar, tá, pessoal? Quando você for fazer qualquer coisa na construção civil, esse mercado ele é muito sério. Ele não permite você ficar brincando
com coisas sérias. Por quê? Porque envolve a segurança das pessoas, envolve dinheiro nesse negócio e envolve responsabilidade técnica. Então, quando você for entrar em qualquer nicho desse mercado da construção civil, mas entre sabendo o que você está fazendo. Isso aqui não é impeditivo para quem está iniciando, né? Porque às vezes o cara está começando, então eu vou começar, não vou fazer projeto porque eu tenho medo de fazer. Não é isso. Você, por exemplo, como depois tu vai explicar, tu já contratou consultorias, tu já fez projeto em parceria com outros projetistas mais experientes para pegar ali o fio da meada. Então, quando eu me propus a fazer projeto arquitetônico residencial, é porque eu já tinha uma jornada de estudo, eu tinha um entendimento de como é que funcionava aquele tipo de projeto. E assim foi com todas as outras instalações. Então a gente pegava muito, eu lembro quando a gente fazia muito estudo, a gente pegava muito projeto já feito e analisava, fazia tipo um rebriefing, né? Que tipo o cara pega... Uma engenharia reversa. Uma engenharia reversa do projeto, né? E são técnicas que você pode utilizar para poder você se aprimorar. Pegar projetos e fazer uma engenharia reversa daquilo dali e ir desenvolvendo a parada. Eu vejo a galera que... Até a galera que quer começar, às vezes também... Ele vê eu não posso fazer parceria com o Wellington, com o Éder, porque são meus concorrentes, vão ser meus concorrentes. E, por exemplo, o Wellington, ele faz projeto de instalações hidrossanitárias e elétricas. E eu também faço. Ou seja, teoricamente seria concorrente, mas nós fazemos parcerias quando o Wellington precisa de estrutura, quando eu preciso de arquitetura. Por quê? Porque uma coisa não impede a outra. Os meus clientes, a minha rede de contatos, ela é uma. Isso. A do Wellington é outra. Isso. Em alguns momentos vai convergir ali, mas quando você tem a parceria, né, em vez de eu ficar só com minha rede de contatos, tem a rede de contatos do Wellington e a que temos em conjunto. Então você consegue abranger uma quantidade muito maior de serviços e não nos enxergamos como concorrentes, né? Mas sim como uma parceria aí que sempre que a gente precisa. Inclusive, se eu tiver dúvida de um projeto do sanitário, digamos que vamos supor, vou fazer um projeto aqui que eu preciso de aquecimento na piscina e nunca fiz. Falo com o Hélio, se ele já tiver feito, ele passa o bizu pra mim e vice-versa. Entendeu? Não, e fora que, tipo assim, é uma coisa que eu sempre explico pra turma, ó. Quando você tá no mercado, o mercado grande, né, como esse da construção civil, e que tá cada vez mais, assim, depois da pandemia, a pandemia mudou a forma de morar das pessoas e abriu espaço para muitos projetistas residenciais trabalharem, cara, você vê assim, você tem acesso a uma rede de contatos que eu nunca vou chegar neles. Nunca vou chegar neles. Então não tem como eu concorrer contigo. Os meus clientes que chegam até a minha rede de contatos, eu tenho teias na minha rede de contatos que tu nunca vai conseguir alcançar. Então não é concorrência, somos parceiros que estamos no mesmo mercado, trabalhando e ocupando os espaços. Isso é uma coisa que você tem que ter em mente. Todo mercado ele tem percentual, que eles chamam de market share, que é tipo assim, é o percentual que você ocupa dentro daquele mercado. Então um mercado desse de 100% é tanto serviço que até tipo assim, os grandes projetistas da cidade, os grandes arquitetos, grandes escritórios de engenharia, é tanto projeto para eles que eles não dão conta. Por isso que a gente tem espaço no mercado, entendeu? Não, e outra, vamos supor, a gente tá aí com nossa empresa há uns 5 anos no mercado, né? Aproximadamente. Sim. A minha vai fazer 4 agora. Fazer 4, né? A minha faz 5 agora. Aí o que acontece? Minha empresa do Wellington, ela já está ali em um nível de maturidade de mercado onde a gente está lidando com certo tipo de clientes e com o valor ticket do produto que eu ofereço e que o Wellington oferece, que ele não vai concorrer com o cara que está se formando agora. Exatamente. O cara que está se formando agora, o ticket dele com certeza vai ser mais baixo, o custo dele é mais baixo, a rede de contatos dele é mais baixa. O perfil de cliente que ele vai atender não é o mesmo do meu e nem do seu. E também estamos em momentos diferentes daqueles profissionais que têm 15 anos de mercado. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então você tem que entender a sua jornada, né? Isso. O cara que contrata um escritório ou um profissional que está há 15 anos no mercado, ele nem chega até a mim. Por quê? Porque na cabeça e no perfil daquele consumidor, eu não, tipo assim, entre aspas, não faço parte do grupo que ele convive. Então, tipo assim, é que nem, tipo, vamos supor, um cara que compra uma Porsche, ele já nem leva mais em consideração de comprar um Corolla. Nem entra mais na concepção dele, entendeu? E o cara que compra um Corolla ou Jeep também não entra mais na concepção dele comprar um Palio, um Gol, entendeu? Tipo, ele já foi para outro. Então, é como se a gente estivesse comparando isso. O cara que tá há 15 anos, ele é como se fosse o cara que vem de Porsche.
E a gente tá vendendo o quê? Corolla, a gente tá vendendo Jeep, a gente tá vendendo esses perfil. Então, esse é o nosso cliente que a gente tá buscando. O cara que tá começando no mercado, ele não consegue alcançar o meu cliente. Até pela desenvoltura dele, pelo papo, pelo portfólio, entendeu? O cara que contrata esse cara que tá começando, isso é que vocês entenderam. Vocês, quando entrarem no mercado, quem tá entrando no mercado, vocês não precisam se preocupar de competir comigo, que vocês não competem comigo. E nem eu faço competição com os grandes mercados. Nós somos públicos totalmente diferentes. Totalmente. O cara que vai contratar um cara que tá começando, ele precisa contratar o cara que tá começando. Por quê? Porque nem verba suficiente ele tem para pagar um projeto que, tipo assim, tem a composição do que a gente consegue entregar hoje, tá entendendo? Sim. Então o cara, tipo, sei lá, ele tem um recurso bem menor, então ele vai buscar um cara que atende ele naquele momento. E é isso mesmo, normal. E é normal, você vai evoluindo, né? Por Isso. exemplo, quando começamos, a gente pegava todo tipo de projeto, todo tipo de faixa. Isso. Mas hoje, o meu escritório, eu preciso, para rodar o meu escritório com a estrutura que eu tenho, de pegar projetos que hoje pagam um ticket maior. Isso. A gente faz muito projeto para o Alphaville, Isso. para esses tipos de condomínio fechado de alto padrão, certo? Então, se eu deixar de pegar esse tipo de projeto para pegar um projetozinho, né, que tem bem menos escopo e que às vezes é muito mais barato, às vezes nem compensa, porque nem se paga, entendeu? Exatamente. A gente tá, tipo, digamos, gastando tempo ali, mas não vai ter retorno. Isso é a mesma coisa, né? E assim, tocando nesse assunto de habilidades também, tudo, eu vejo, por exemplo, quando eu preciso contratar um profissional para compor minha equipe, Certo. que é aquele profissional que está entrando no mercado, né? Quais são as habilidades que ele precisa? Hoje, se eu fosse contratar, no mínimo, o profissional ele tinha que ter um conhecimento mínimo do software, ou TQS, ou Eberic e Revit. Isso. Por quê? Porque lá no escritório a gente trabalha tudo em BIM, então tem que ter conhecimento básico em Revit. Se não tiver Revit, cara, não manda currículo. Aí, por exemplo, eu vou contratar o profissional, vamos supor, vai estagiar no escritório. Se ele não tiver Revit, se ele não souber Eberic ou não souber TQS, aí são 6 meses treinando esse profissional para ele começar a adquirir um pouco de habilidade para atuar. Isso. Então, imagine, 6 meses para gente que faz projetos desse de alto padrão, onde um projeto a gente tem que entregar em 20 dias, aí a gente não pode perder esse tempo. Então, por exemplo, o profissional ele tem que vir com o mínimo da ferramenta do software, do entendimento de como funciona o projeto, como é construído, a concepção, né? Por quê? Porque aí o tempo de treinamento que era 6 meses, você diminui. Isso. Se você tiver um conhecimento mínimo de estrutura e do software, em 1 mês você já consegue fazer o seu primeiro projeto entrando numa empresa dessa. Perfeito. Então você tem que treinar essas habilidades técnicas também, né? Só que aí é importante, assim, eu sei que o Eder concorda com isso, mas é importante a gente já se ressaltar, tá? Vamos dizer, cara, eu não sei. Não tive a oportunidade de aprender. Tô perdido, acabou minha carreira no mercado? Eu acho que não. Na verdade, eu tenho certeza que não. Mas o que acontece? Você vai ter que fazer um planejamento de carreira e de aprendizado Para adquirir essas habilidades. Isso. Ou então, você vai ter que entrar numa empresa e se propor a aprender. Porque qual que é o problema? A turma não tem habilidade para competir no mercado. O cara não tem habilidade para competir no mercado e ele quer as melhores vagas, as melhores oportunidades. Então, me formei, ué. Então, estou no final do curso. Não me liguei do que eu tinha para fazer, estou acordando para a vida agora. O que é que eu tenho que fazer para poder me destacar agora? Irmão, você vai ter que dar um tempo para você mesmo, para você poder se ligar. Entendeu? Porque o cara, ele ter aquele entendimento de que ele vai precisar entrar numa empresa, vai começar lá de baixo e fazer todo o procedimento. Por exemplo, eu já recebi várias pessoas assim. O cara não sabia nada. O cara sabia, eu tinha um conhecimento básico do Revit e vai aprender praticamente tudo lá no escritório. Eu tenho um cara que trabalha comigo que foi isso. O cara chegou, sabia o básico de Revit, o cara já tá sabendo Revit, bom, faz instalações elétricas, hidrossanitárias e desenrolou, entendeu? Mas ele deu tempo a ele. Foi 1 ano e meio de trajetória pro cara se desenvolver. Só que aí assim, né, como eu comentei, não é que o profissional ele não vai ter oportunidade, só que ele já tem que se propor a aprender, a ter habilidades mínimas para entrar. Eu vejo muitas vezes o profissional ele entra no escritório e vamos supor, às vezes só aquele tempo que ele está no escritório não é suficiente para ele desenvolver. Ele tem que estudar à noite, final de semana, treinar. Isso. E eu vejo que algumas vezes os profissionais não estão dispostos a ter essa responsabilidade de se comprometer a aprender a treinar. Isso, assim, lógico que não é generalizando. Você tem que adquirir habilidades técnicas.
habilidades gerenciais, humanas, pessoais são muito boas, mas a maioria dos engenheiros, dos arquitetos são reconhecidos por quê? Por suas habilidades técnicas, por exemplo. Você pega uma casa no Alphaville e verifica o projeto. Aí você vê que aquele projeto extremamente alto padrão, com detalhes estéticos diferenciados, inovadores. Ali é o quê? Ele usou toda a técnica dele para desenvolver aquela qualidade de serviço. Então, visualmente, você já verifica. Aquele arquiteto é diferenciado. É diferente. Aquele engenheiro civil fez um projeto estrutural, economizou bem material, muito mais material do que na obra anterior da construtora. Projeto enxuto, seguro, fácil de executar, entregou o projeto rápido, atendeu na obra, tirou dúvidas de como era a execução. Então, ele é muito bom tecnicamente. Sim. E o projeto anterior, o calculista fez um projeto com uma sapata 3 metros para uma residência, pilares de 20 por 50. Então, ali falta alguns quesitos referentes à habilidade técnica. Isso. No convívio do escritório em si, as habilidades pessoais são muito importantes, né? Mas no mercado no geral, as habilidades técnicas elas vão diferenciar os profissionais. E o que é que tu acha dessas habilidades pessoais? O que é que a pessoa tem que ter de mindset, para sobreviver nesse mercado aí de projetos? É o seguinte, eu tenho uma filosofia que é o seguinte, é um tripé que você tem que seguir, falando exatamente do que tu estava falando antes e complementando com isso, né? Você tem que ter tempo, tudo que você vai ver como é que é feito, segue esses 3 princípios. Tempo, energia e uma técnica envolvida naquilo ali. Qualquer coisa, cara. Uma técnica ou algum nível de conhecimento ou alguma expertise. Qualquer coisa. Tu vai fazer um bolo, tu envolve tudo isso. Tu vai construir um carro, é a mesma coisa. E também construção de carreira. Então você tem que ter técnica, tempo e energia empregada. Se o cara quer diminuir o tempo do processo, por exemplo, são 4 anos, até a gente estava conversando, mais ou menos 3 a 4 anos para o cara começar a ter uns resultados relevantes. Então, se tu quer reduzir esses 4 anos para 2, para 1,5, o que é que tu tem que fazer na equação? Todo mundo aqui é engenheiro. A gente tem que aumentar o quê? A pressão do negócio e ter mais nível técnico, empregar mais inteligência naquele processo, entendeu? Estratégia. E aí tu consegue reduzir o tempo. Novas habilidades. É uma equação. É exatamente isso que eu faço. A nível de habilidades pessoais, cara, o cara tem que ter muito discernimento de ele conseguir acompanhar esse processo. Porque, como eu tô te falando, por experiência própria, 3 a 4 anos você vai começar a ter resultados relevantes. Não sei se foi isso que aconteceu com você, mas comigo foi mais ou menos esse processo. E aí, 3 a 4 anos, tu tem que ter muita inteligência emocional para tu não se desestabilizar durante o processo. Quer dizer, tu aguentar a desestabilização. Porque eu já não desistir, mudar de foco, porque aí você tem que começar tudo de novo, né? Porque, meu amigo, vontade de parar, eu já tive 1000. Até ano passado, uma época dessa que a gente tá conversando, eu disse, cara, isso aqui não vai dar não. Por quê? Porque você vai ter que começar a ter uma segurança quando você abrir um escritório, que todo mês vem um boletim de um aluguel bem bacaninha para você pagar, você vai ter que ter um tranco mental, né? E essas coisas, assim, o que é que tu acha desse processo de desenvolvimento assim, de carreira, nesse sentido, meu irmão? Quais são as habilidades, fora a parte técnica, que tu sentiu que te trouxe assim com mais... Foi te ajudando a evoluir nesse processo aí? Cara, uma coisa até que a gente tinha falado é tomada de decisão. Perfeito, ó, mano. Porque, seguinte, eu sabia que eu não ia ter habilidade técnica daqueles profissionais que têm 15 anos de mercado. Perfeito. Mas eu tinha que adquirir novas habilidades, certo? Que iriam me diferenciar. O que é que eu poderia me diferenciar que outros profissionais não tinham? Foi quando eu comecei a estudar a questão do BIM. Certo. Ali foi uma tomada de decisão que eu tive, logo quando eu terminei a faculdade, que eu paguei aquele treinamento de R$1.000, porque eu sabia que daqui a 2, 3 anos eu ia ser fera no BIM. Sim. E ali, entendi. E ali ia me diferenciar. Outra coisa que eu fiz, antes de eu me formar, tipo, como eu já tinha minha primeira formação, que era tecnólogo em mecatrônica, eu não tinha tempo a perder. Eu não ia me formar em engenharia civil com 5 anos para depois escolher a área que eu queria atuar, para depois me especializar e tentar alguma coisa. Então, enquanto eu fazia a faculdade, eu já vinha me movimentando. Então, foi que eu pensei, olha, o mercado da construção está um pouco ruim, tá um pouco em crise, né, naquela época. Então, o que é que pode me dar segurança? Eu vou fazer concurso. Perfeito. Quando faltavam uns 2 anos para me formar, eu comecei a estudar para concurso.
Mas estudar valendo. Eu chegava 11 horas em casa e estudava 1 hora. Ou seja, 2 anos antes de tu se formar, Antes de me tu já formar. tinha tomado uma decisão, meu irmão, é esse rumo aqui que eu vou seguir estudar para concurso. por causa de uma visão que tu teve lá no futuro de como é que poderia estar o mercado. Show. Por Isso que aí, eu ó, disse- antevisão, o nome disso aí, viu, pessoal? Eu já pensava, cara, eu posso... tipo assim, eu não entendia ainda direito o que era empreendedorismo, ter minha empresa. Eu Isso. não tinha essa visão ainda, eu quero ter minha empresa. Entendi. Eu quero ganhar dinheiro com engenharia. Então, como é que eu ganho dinheiro? Eu vou passar num concurso federal e ganhar 10 a 15 mil reais. Pronto. E fora, depois que eu tiver no concurso, eu faço outra coisa para ganhar mais, de noite ou final de semana. Essa outra coisa, eu sempre pensava em projeto, mas não tinha a visão ainda de já ter minha empresa. Eu tinha o desejo de ter uma empresa futuramente. Eu achava que não ia ser tão rápido. Aí o que foi que eu fiz? Passei esses 2 anos antes de me formar estudando. Só que eu não estudava para curso de nível médio. Uhum. Eu estudava como engenheiro para fazer concurso de engenharia. Certo. Porque daqui a 2 anos, quando eu me formasse, eu já tinha 2 anos estudando e aí eu estava muito mais E preparado. tu já ia pegar os caras que estavam se formando e estavam acordando pra vida, pensando em começar a estudar daqui a um Isso. ano. Ou seja, tu já tava na frente aí de uma... Pra ter ideia, em 2013, eu tô falando 2 anos, gente, mas em 2013 eu tava no 2º ano da engenharia, eu acho que foi 2013, que foi até o casamento da minha cunhada. Certo. Eu fiz o concurso para engenheiro civil da Petrobras, Só pra... pra ver como era. Entendi. Não passei. É Queimei isso em mesmo. inglês. Aham. Aí Teve aquele concurso que tu não passou por uma questão que tu falou. foi o da ANAC. Olha aí. Eu queimei inglês nesse concurso, aí pronto, vou fazer um curso de inglês. Aí comecei a fazer um curso de inglês. Fiz o concurso da ANAC, os pontos que eu tirei, eu passava para a próxima fase. Certo. Por uma questão, não lembro a disciplina, mas teve uma das disciplinas que tinha que ter o perfil, por uma questão eu não avancei. Entendi. Eu quase que fechei português nesse concurso da ANAC. Aí fui evoluindo. Uhum. Aí, quando em 2014 eu comecei a dar aula, eu passei no concurso de 2014 para ser professor do Estado. Certo. O concurso pagava quase 5 mil reais, 4 a 5 mil reais para ser professor. Aí fui ser coordenador e aí eu também continuei estudando. Uhum. Aí fiz alguns concursos para ser professor substituto do IFCE. Já era um concurso federal para professor, porque aí eu tinha me identificado com Sim. o professor. E eu disse, cara, se eu for professor, eu vou trabalhar de 20 a 40 horas. Tu e aí consegue manejar pra eu fazer mais coisas. Consegue fazer mais coisas, ter um escritório de projeto de tarde, de noite, alguma Certo. coisa assim. Aí fiz os concursos do IFCE, passei em alguns concursos para professor substituto, Eu fui lembro. chamado para Juazeiro do Norte. Eu lembro dessa época aí. Fui lá fazer a prova, aí eu terminei a aula, o professor disse o seguinte: rapaz, você tem mestrado em qual área? Eu disse, eu nem me formei ainda. Eu fiquei encabulado quando ele perguntou, né? É. Você tem mestrado em qual área? Não, não tem mestrado não. Na realidade, eu vou me formar, eu tava no 9º semestre, eu vou me formar no próximo semestre. Só que como eu já era professor, eu tinha habilidade de dar aula. Sim, Foquei no tema da aula, planejei Sim. a aula e fui pra cima. sim. Aí, beleza. Esse concurso que eu passei, com nota, eu acho que 93 de 100 pontos, que é o concurso do substituto, teve o concurso para o professor federal efetivo do IF, eram 160 inscritos e 21 vagas. Uhum. Aí eu fiz. Primeira fase do concurso federal, aberta. Peguei, estudei, eu já tinha umas técnicas de estudo de concurso, então eu usei todas lá e programei tudo que eu tinha estudado. Do que eu estudei, caiu 5 questões na prova, eu sabia todas as 5. Aí eu devo ter tirado uns 75 pontos de 100. Na prova aberta e escrita. Só na aberta, certo. Na aberta. Caiu patologia, instalações hidrossanitárias, licitação, instalações elétricas e a outra eu não me lembro. Aí eu fechei. 75 pontos. Passei em 12º. Olha aí. Eram 21 vagas. Ah. 3 fases. Passei na primeira fase. Eu lembro dessa época também. Eu tava no último semestre. Aham. Tava terminando. Aí passei na primeira fase, segunda fase, você vai dar uma aula. Fui lá, dei uma aula. Passei também, porque você pode reprovar se tiver menos 60 pontos. Eu tirei uns 80 por aí. Uhum. Continuei em 12º, 13º. Ou eu acho que eu caí pra 15º, na realidade. Aí beleza, terceira fase. A terceira fase era títulos. Ixi, aí então como não tinha... Eu não tava formado, meu título era 0. Puxa Então vida. todo mundo me passou. Caraca. Velho. Só que eu fiquei em 21º. Olha aí, irmão. Classificado no concurso. Sim. Que eu acho que em 2017 foi 2018, eles chamaram. Certo. Acabou o concurso, venceu, tinha 2 anos. Eles chamaram 17 pessoas. Eu fiquei em 21º. Aham. Só que ali também eu comecei a perceber uma coisa, né? Quando eu me formei, eu pedi exoneração do cargo que eu tinha como professor, porque eu não queria estar 8 horas por dia do meu tempo trabalhando em função do concurso lá, que era como se fosse uma empresa. Eu estava prestando serviço todo dia, horário comercial de segunda a sexta, preso àquilo. Eu queria ter mais liberdade de atuação profissional. Certo.
Então eu percebi, cara, concurso vai pagar 10 mil, 15 mil, 12, 9, mas eu vou continuar preso ali no horário comercial E tu se deslocava muito naquela época. eu andava 100 km por dia Loucura pra mesmo. fazer faculdade e dar aula, né? Aham. Eram cidades diferentes. Aí eu percebi, cara, tem alguma coisa de errado, porque eu vou ganhar 10, 15 mil se eu passar, e eu sei que eu vou passar, é só continuar, Certo. mas depois eu não vou ter liberdade profissional, poder viajar pra onde eu quero, trabalhar de Vai onde eu ficar quero. preso naquele negócio Vou ali. ficar pra é sempre. como se fosse um emprego de empresa, que é uma Sim. coisa que eu tinha decidido que eu não queria mais. Perfeito. E aí foi que comecei a pesquisar sobre como agir e foi que entrou essa área do empreendedorismo. Uhum. E aí eu fui tomando outras decisões que me Ou levaram seja- até onde eu tô hoje na área de empreendedorismo, de ter um escritório de projeto. Ou seja, o que foi que aconteceu? Tu, mesmo tomando decisões naquele primeiro momento, que depois se mostrou que não foi a decisão certa, tu tomou decisão e foi agindo e foi trabalhando naquilo. E depois tomando novas decisões e novos rumos e tudo. O problema é que a galera não quer nem tomar decisão, né? Só pra ter uma ideia, ó, pra gente caminhar aqui pro fim, quando eu também, com os meus amigos falavam muito, né, de concurso e tal na faculdade, como a gente fazia federal, meu irmão, esse negócio de concurso dentro de faculdade federal, é assim, é o que assunto rola. principal. É o que rola. Não, vou fazer concurso, porque olha esse professor, trabalha bem pouquinho, ganha muito, não sei o quê. E concurso na cabeça do cara o tempo todo. E aí, eu sempre tive uma família que trabalhou com negócio, sempre teve negócio. Aí essa parte do empreendedorismo já era um campo aberto na minha vida, assim, eu já sabia que existia essa parada. Aí eu disse, meu irmão, o que é que eu vou fazer? Olha o meu projeto de vida. Eu vou fazer essa faculdade de engenharia. Quando eu tiver nos últimos semestres, eu vou entrar numa grande empresa, porque na época não existia esse mercado de residencial, era tudo prédio. Tu se liga nessa época? Não Lembro, existia esse não mercado tinha. residencial de casa. Era Que tudo tá, prédio. hoje tá bombando. Estrutura Isso. alto padrão, Pronto. residência, né? Então não tinha como, tipo, não, eu vou ficar construindo casa. Não existia essa possibilidade. Tu tinha que entrar numa empresa de prédio e trabalhar lá dentro. Então qual que era o meu projeto de vida? Eu vou entrar numa empresa como trainee, eu vou arrebentar lá dentro, vou me destacar, vou me formar, vou ser contratado como engenheiro. Vou trabalhar nessa empresa até fazer 30 anos. Olha a minha cabeça. Vou fazer até 30 anos. Tu completar 30 anos. Hã? Tu completar 30 anos de idade. Vai fazer 30 anos de idade. Quando eu tiver 30 anos de idade, eu saio da empresa e vou montar a minha empresa de engenharia. Esse era meu projeto. Só, meu irmão, que o projeto não aconteceu em absolutamente nada com isso. Por quê? Eu entrei na faculdade de engenharia. Só pra galera entender, eu tinha dificuldade muito grande de arrumar estágio. Apesar de ter muita disponibilidade, a concorrência também começou a ficar muito acirrada e às vezes os meus horários de faculdade eram ruins para as empresas, enfim, eu tinha dificuldade. E aí, cara, eu na engenharia teve um momento, aí eu tava trabalhando de estagiário numa empresa pequena, que foi muito bom pra mim na época. E aí eu comecei a pegar uns projetinhos de modelagem, aí ganhava tipo 200 conto, mais 300 ali, mais tal. Aí teve uma época que eu comecei a fazer o dobro do meu estágio, só com um serviçozinho. E o meu estágio tava começando a me ocupar muito, tava me atrapalhando. Aí eu disse, não, eu vou sair do estágio. E aí, irmão, teve uma hora que eu disse assim, cara, eu tenho que tomar uma decisão. Que foi o quê? Eu disse, eu quero ser empresário. Porque eu tinha muito medo, porque a galera só se falava de concurso público, é instável, ser empresário não presta no Brasil, não sei o que, não tu sei o quê. começou a ver uns resultados, né? Olha, se eu tô Comecei empregando essa energia aqui, tô ganhando o dobro, então vai dar certo. Isso. Eu preciso de mais tempo. Aí o que acontece? Eu peguei, saí do estágio. Eu ganhava 500 conto na época. Saí do estágio. Não, próximo mês já vai começar a trabalhar por conta própria, como se fosse a Modernize, né? Só que a Modernize era o quê? Treinamentos presenciais, modelagem e assessoria técnica para alguns engenheiros que precisavam fazer um desenho, alguma coisa, a gente ia trabalhar dali. Aí tirava um dinheirinho, tirava 1.000 conto, 1.200 conto, que, pô, eu tava na faculdade de engenharia, irmão. De casa, né? De casa e tudo. Aí eu disse, pronto, próximo mês eu já saio da empresa que eu tô trabalhando e vou trabalhar por conta própria. No outro mês não apareceu nada, irmão. Nada. Tipo, eu só tava prevendo um dinheiro, nada. Aí eu disse, pronto, acabou. Minha carreira de empresário morreu nos primeiros 15 dias. Aí eu disse, cara, será que eu vou querer isso pra minha vida mesmo e tudo? Só que era muito jovem, assim, novo, né? E aí foi passando até que eu disse, meu irmão, acabou a conversa agora. Se for pra me lascar, se for pra eu viver desse jeito aqui, eu vou fazer o que eu quero. Acabou a conversa, não tem mais história. Eu vou ser empresário e acabou a conversa, não tem mais essa. E aí fui. Aí apareceu um cara, me ligou pra fazer uma modelagem de uma maquete virtual. Aí eu já fiz um orçamento. Não, meu irmão, essa maquete aqui é R$1.300. Na época. Aí, tipo, um serviço que eu fiz, tipo assim, em uma semana eu já matei o mês.
E aí foi aparecendo os outros pequenininhos, aí foi começando a compor. Aí vinha um curso de final de semana, aí fui fazendo, e aí as coisas foram acontecendo. Então, a tomada de decisão é o gatilho inicial, é a faísca inicial para o processo começar a acontecer. Se você não tomar a decisão, você fica 2, 3 anos parado, para depois que você tomar a decisão, começar uma jornada de 4. Então, sempre olha essa antevisão, né, para o futuro. O cara fica parado, aí daqui a passa 6 anos, o cara formou esse ano. Aí vai tomar uma decisão na vida dele daqui a 2. Não dá certo, aí desiste. Aí passa 4 anos um processo. Aí quando tá lá no terceiro ano, ele diz, não, essa engenharia aqui não presta pra nada, não. Engenharia não tem futuro, não. Seguinte, e mesmo que você tome a decisão que não é o que você vai continuar naquela jornada pra sempre, por exemplo, eu passei 2 anos estudando pra concurso. Sim. Cara, mas foi muito bom, aprendi a estudar, percebi que aquilo não era o que eu iria querer lá pra frente. Sim. E aí eu fui pra obra, trabalhei uns 2 anos também com obra, fiz MBA em gestão de obras e percebi que não era aquele caminho que eu queria seguir. Até que eu então se eu já sei o que eu não quero, o que eu quero já tá mais fácil o que eu quero tá mais claro. Agora eu vou com tudo, com foco, isso, só no que eu quero, que é trabalhar, ter o meu próprio escritório de projetos. Perfeito. Né? E assim, Wellington, como nosso tema é empreender com projetos, eu acho que pra gente partir para a finalização, a gente podia falar sobre o tema de captação de clientes, né? Show. Eu vou comentar como é a jornada do processo até fechar um projeto que mais acontece comigo. Show. Porque eu sou um escritório de projetos de engenharia, principalmente. Certo. E aí eu gostaria que tu comentasse a parte ativa de você ir até o cliente. Show. Como uma prospecção e o que é que tu acha importante nessa finalização aí. E só um parênteses também, viu, pessoal? Tudo que a gente tá falando aqui de jornada, esse desenvolvimento de empresa, não sei o quê, a gente não tinha escritório, não. A gente trabalhava do quarto da gente. Home office. Home officezinho, mesinha, notebook. E foi. Eu lembro que, cara, eu tinha... A primeira aquisição que a Modernize teve, eu comprei um monitor usado no LX. Eu paguei R$400. Meu irmão, eu tirei aquele dinheiro ali morrendo. Eu paguei R$400 no monitor pra ficar com 2 telas. E fui trabalhando, irmão, ó, muito tempo desse jeito. A gente começou no home office, né, gente? Assim, tava até falando também com o Elton hoje isso. Cara, se você for parar pra pensar, você pode trabalhar durante 2, 3 anos de home office, que quando você for receber cliente, você vai para um cowork, marca um local público, visita a obra. Então, assim, principalmente para escritório de engenharia, que não é arquitetura, é muito difícil você ficar recebendo cliente no escritório. Isso. Porque o cliente não vai visitar o seu escritório para ver um pilar, uma viga, estrutura. Agora, a arquitetura não, que é mais visual, que é como vai ficar o quarto, o ambiente, a sala. E tem como você resolver com outras formas de trabalhar, não precisa você ter um escritório de primeiro. Visita o escritório do colega, faz uma parceria, enfim. Isso. E aí, gente, essa jornada de você fechar projeto funciona da seguinte forma. Vou falar como é a maioria dos casos que acontece comigo. E depois eu vou finalizar informando por que isso acontece comigo. Show. Porque isso não vai acontecer do nada, né? Por exemplo, como é que funciona? Um cliente, seja ele o dono do terreno que vai construir, seja ele construtor, seja arquiteto, seja projetista de instalações, seja alguém que faça parcerias ou empresário, esses 5 tipos de clientes, eles entram em contato comigo. Pode ser via Instagram, via e-mail, via WhatsApp. Informam que precisam do orçamento de um projeto. Ok, aí o que eu digo? Olha, eu preciso das informações de como vai ser construído o projeto. Então, se ele tiver, eu solicito a arquitetura. Me passa o projeto de arquitetura, em cima da complexibilidade do projeto, da quantidade de pavimentos, das horas que tu vai trabalhar área construída e do tempo que eu vou trabalhar no projeto, eu defino o valor que eu vou cobrar por esse serviço. Já fiz lives e alguns temas. Perfeito. Como você compor esse valor, que não vai caber eu falar aqui, mas você vai levar essas variáveis e vai chegar no valor que eu vou cobrar para o serviço. Aí eu digo, olha, o escopo que eu vou lhe entregar é esse. Entregar o projeto estrutural com pilares, vigas, lajes, dimensionado, lista de material, X pranchas, projeto em PDF, impresso com RT, com nota fiscal. E aí todo aquele escopo eu vou entregar para o cliente, que vai atender a situação dele. A forma de pagamento, vamos supor, à vista, ou 50%, 50%, ou paga por etapas no projeto. E o valor é X. Eu vou fazer esse projeto em 20 ou 30 dias. Perfeito. O cliente vai analisar essa proposta, eu posso mandar por e-mail, ou eu posso marcar uma reunião presencial para apresentar online, e aí você entra na fase de negociação. Se o cliente aceitar a proposta ou pedir um desconto, alguma coisa, você negocia com o cara. Negocia, fecha,
A proposta ali você assina, fecha o contrato com ele e começa um mês de você desenvolver o serviço. Ele paga a entrada, você desenvolve, depois você entrega, recebe. E aí depois você pode ou não incluir visita à obra. Sim. Para ver como é que vai ser Ou executado. até você usar isso como ferramenta de negociação. Tipo, o cara pede um desconto. Aí você, rapaz, é o seguinte, é porque esse valor já está muito ajustado. Então o que é que eu vou fazer para você? Eu vou lhe dar 2 visitas. Pronto. E aí a visita é um custo, mas aí você vai lá, tira foto, faz seu Isso. portfólio. Você faz branding com o serviço do cliente. Só que fechei a proposta e entreguei. Isso acontece muito na empresa. Mas por que, gente? Porque existe uma coisa chamada canais de venda. Os canais são o quê? São as formas como o cliente vai lhe encontrar. Isso. Então, como é que ele me encontrou? Ele me encontrou via Instagram, via indicação. Site, via indicação, via... procurou no Google lá e achou. Visitou uma construtora, tinha a placa da obra minha, ele entrou em contato. Perfeito. Conversou com a construtora, disse, de quem é esse projeto? Vocês estão desenvolvendo? Não, é da empresa tal, me atendeu bem, no prazo e tudo. Quantidade de material boa, não está superdimensionada, aí o cliente entra em contato. Um escritório de arquitetura que faz muita parceria comigo, indica. Para outro arquiteto, ou outro para um arquiteto cliente. me contrata porque Isso. teve indicação de um arquiteto ou de um outro profissional. Então, é uma série de canais de venda que se você... vou depender só do Instagram. Você está morto. Você não pode depender só do Instagram. Você tem que ter o Instagram, tem que ter o site, tem que ter no Google lá, ranqueado. Tem que ter, enfim, uma série de canais de venda que ou você vai encontrar o cliente vai lhe encontrar. E aí eu queria pedir para o Elton fazer a finalização desse nosso podcast falando sobre esse tipo de prospecção, de captação de cliente, mas uma prospecção mais ativa, quando Perfeito. você vai em encontro de novas oportunidades. Pronto, o que acontece, certo? Vamos lá. A minha filosofia de fazer as coisas é do fazer. Então, por exemplo, eu sei que você no primeiro momento não vai conseguir ter todas essas abordagens, né? De ter vários canais e tudo. Então, a primeira coisa que eu acho que qualquer pessoa deve fazer é ela ter uma boa possibilidade de ter uma prospecção por indicação. Que, querendo ou não, meu amigo, ainda é a mais forte que tem. Então, hoje, assim, a Modernize, cara, 90% dela é por indicação. Sempre foi. Só que qual que é o grande lance? As pessoas, elas só indicam pessoas nas quais elas confiam. Não tem ninguém que vai indicar alguém da qual ela não confia. Como é que as pessoas criam confiança em qualquer outra coisa? Através de portfólio e através de construção de branding. Quem não sabe o que é isso, dá uma pesquisada. Então, você vai construir uma confiança na cabeça das pessoas para que quando elas precisem de alguém para indicar, elas vão lembrar de quem? Do Elton, que faz projeto residencial. Como é que elas vão lembrar de mim? Através de ferramentas como o Instagram. Então, a pessoa ela pensa que ela tem que ser blogueirinha, ficar dançando TikTok. Não tem nada a ver. O que você vai fazer? Você vai fazer o que você já faz, vai pegar os seus projetinhos de estudo, de análise, vai postar no Instagram, seu pessoal, e vai dizer, olha pessoal, aqui que eu fiz esse projeto, tive dificuldade nisso, mas a gente conseguiu solucionar isso aqui, é um projeto de estudo, para uma família de tantas pessoas e tudo. Explicar, mano. É como se você chegasse aqui na minha frente e eu disse, cara, me explica aqui teu projeto. E isso daí, tu trabalhando 6 meses, 1 ano nisso daí, as pessoas ao teu redor vão começar a ver, te referenciar como uma pessoa que pode resolver esse tipo de problema. E diferente do que as pessoas pensam, não é obrigado você aparecer. Exato. Você pode fazer esse Você tipo filma de... aqui a tela aqui, ó. Filma a tela, Filma explicando. a tela, faz o tipo de conteúdo via texto, Isso. via um post elaborado. Isso. Não é obrigado você aparecer e fazer vídeo se você não se sente à vontade. Agora sim, qual que é aquela coisa, né? Não tem como, pessoal, no mercado onde você se vende, porque a gente ainda se vende, a nossa imagem, a nossa forma de falar, essas habilidades elas têm que ser trabalhadas, não tem como fugir disso. Então, se tu tá vendendo um tipo de serviço na qual tu precisa se comunicar com as pessoas, esse tipo de vergonha, eu tenho vergonha de falar, cara, você já tem que eliminar essa primeira barreira, porque senão tu já fica parado ali. Tem que ir treinando, né, pra melhorar. Isso tem que ir melhorando. Então, assim, essa, Éder, pra mim, é a forma como eu poderia sugerir de uma prospecção ativa. Que é o quê? É você criar um ambiente frutífero para uma prospecção. Porque, por exemplo, eu não tenho como chegar na pessoa e dizer, ei, fulano, me indica para alguém que está querendo construir, mas a pessoa nem sabe. Só que o que vai acontecer? Se tu faz um trabalho bem feito, se tu se propõe a aparecer uma pessoa técnica, responsável, que é dedicada àquilo dali, essa imagem
essa construção de referencial que tu cria, ela entra no subconsciente das pessoas. E aí, às vezes, um cara tá lá num barzinho, depois do beach tênis, depois de não sei o quê, ele tá conversando com uma pessoa, ele fala, cara, a minha tia tá querendo construir uma casa lá no Cascavel. Tu conhece alguém que não sei o quê? Aí o cara vai lembrar de ti, mas rapaz, tem um cara que é o primo da cunhada da fulana de tal, que trabalha com projeto. Tá aqui o Instagram dele, vê. Aí o que é que ele faz? Ele entra no Instagram do cara e vê. Aí o Instagram serve pra quê? Pra validar o teu conhecimento, naquilo que tu tá se propondo. Então tu vê tudo aquilo dali, o cara vê e se convence. E aí ele já entra em contato e segue o mesmo fluxo da qual você se referiu. Então, essa é a sugestão que eu tenho para dar em relação a isso, a prospecção ativa. É de forma que construir a plataforma onde as pessoas vão ser atraídas por aquilo ali e entrar no fluxo do que você falou. Fechou. Tamo junto. Show de bola. Galera, então, vou finalizar por aqui o nosso episódio 3 do podcast, onde nós falamos de empreender com projetos de engenharia, como você performar nessa área, não só de engenharia, mas também arquitetura, né? Isso. Modelagem 3D, renderização, é um bom mercado também. E você pode aproveitar aí, assistir toda a gravação do nosso treinamento, rever, ele vai ficar disponível aí no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal, clica aí para se inscrever e clica no joinha para apoiar o nosso canal. E não se esqueça de comentar novos temas para futuros episódios do Pode Projetar e também convidados que você gostaria de ver aqui. Já adianto que nós teremos próximos encontros aqui com o Wellington da Modernize para continuar mais esse bate-papo, né, no nosso Pode Projetar podcast, tá certo? Agradecer novamente Show, meu irmão. a presença, certo? E dizer que pode contar comigo Na aí hora. para próximos convites também de podcast, conteúdos. Projetos e o que foi. Tamo junto, vamos pra cima. Galera, tamo junto, viu? Valeu, galera, até mais.